Olá! O vídeo de hoje será a gênese de um novo quadro aqui no canal, só para falar sobre o Oscar, indicados, vencedores, fatos históricos, curiosidades, falar das edições em si, listas envolvendo vencedores ou indicados ou perdedores do Oscar, enfim, tudo sobre essa grande premiação que é tão polêmica e ao mesmo tempo tão celebrada, não é? Só que também não adianta eu conversar com vocês sobre Oscar se eu não lhes apresentar esta grande láurea, este grande mito do cinema, que é este carequinha dourado bem aí. E para isso eu vou começar a falar para vocês uma breve história do Oscar. Hoje falando sobre as categorias. Até chegar a essas 24 categorias teve muito chão, com a adição de categorias que hoje não existem mais, divisão de categorias em outras subcategorias, enfim, várias coisas. E aí, vamos falar sobre todas as categorias? Júnior Guimarães, Tomadão. Quem criou o Oscar foi uma instituição chamada Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ou, popularmente, Academia. A Academia foi fundada em 11 de maio de 1927 por Louis B. Mayer. Sim, o grande e poderoso da MGM foi o fundador da Academia. Ela foi criada para divulgar os filmes hollywoodianos e reconhecer os grandes talentos por trás da grande indústria cinematográfica. Mas apesar da fundação da Academia ter sido em 1927, o primeiro Oscar só foi mesmo entregue na cerimônia de 1929, ou seja, em 16 de maio de 1929, dia da primeira entrega do Oscar. Em relação aos bastidores desse Oscar, tem muito o que se falar, mas hoje vamos focar nas categorias, ou seja, quais são as categorias que a Academia firmou logo no seu início. Aí vem uma grande curiosidade. No ano de 29, nós tivemos 2 vencedores de melhor filme, né? No caso, as categorias eram melhor grande produção e melhor produção artística e única. E também tivemos 2 diretores vencedores, melhor diretor de drama e melhor diretor de comédia, além de algumas outras categorias que hoje não existem mais, que é melhor engenharia de efeitos, que seria, digamos, o pai dos efeitos visuais, e também melhor intertítulos. No fim das contas, tivemos 12 categorias: filme ou grande produção, filme artístico e único, diretor comédia, diretor drama, roteiro adaptado, roteiro original, ator, atriz, direção de arte, fotografia, intertítulos e engenharia de efeitos. 12 no total. E nesse tempo, o melhor ator e melhor atriz, eles não ganhavam Oscar por um filme específico, por uma atuação em especial. Eles ganhavam meio que pelo conjunto da obra. O ator Emil Jannings, por exemplo, que foi vencedor do Oscar de melhor ator, ele ganhou por 2 filmes: A Última Ordem e A Tentação da Carne. E a atriz Janet Gaynor foi por 3 filmes, que foi O Sétimo Céu, A Aurora e O Anjo das Ruas. Sim, era meio bagunçadinho, mas enfim, era o início da Academia. No ano seguinte, em 1930, eles deram uma enxugada legal aí e ficaram 7 categorias: filme, diretor, ator, atriz, roteiro, direção de arte, fotografia. Perceberam que roteiro ficou só roteiro mesmo? Ou seja, acabou aquele negócio de roteiro adaptado e roteiro original. Só que a Academia também queria se adaptar aos novos tempos. E para isso, ela criou uma categoria que contemplaria a moda que estava subindo por causa de um filme chamado O Cantor de Jazz, que era o primeiro filme falado do cinema. E esses diálogos, essa questão de ouvir o som do cinema, acabaria se tornando uma grande influência nos outros filmes. E, aproveitando a onda, a Academia criou a categoria Melhor Gravação de Som. Isso em 1931, 4 anos depois do lançamento de O Cantor de Jazz. Em 32, o roteiro acabou voltando a ser roteiro adaptado e roteiro original, e ao longo do tempo acabou se dividindo em 3, enfim, foi uma das categorias que mais sofreu mudança ao longo do tempo. Mas vou deixar para falar sobre essa divisão e essa evolução do roteiro em um vídeo especial, beleza? Em 1933, os curtas-metragens foram reconhecidos
e 3 categorias foram adicionadas: curta animação, curta-metragem e curta-metragem inovação. Também. E quem mais poderia ter sido o primeiro grande vencedor da categoria melhor curta animação se não for Walt Disney? Exatamente, foi a animação Flores e Árvores. Em 1934, inventaram um tal de melhor diretor assistente, que premiou uma porrada de gente de uma vez só e meio que não foi muito compreendido pelo público. Tanto é que essa categoria só durou 5 anos e nunca mais apareceu. A academia foi seguindo a evolução do cinema. E nesse tempo, depois que o cinema falado já tinha se incorporado em Hollywood, chegou a vez dos musicais, das canções, e foi aí que a academia criou, em 1935, a categoria Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original. E no ano seguinte, Melhor Coreografia. Sabia que essa categoria existiu? Pois é. E durou ainda menos do que a categoria de diretor assistente. E só em 1937 que surgem as categorias de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante. E ficaram de vez. E 1940 foi o ano da celebração do visual do cinema. Tanto que a categoria de Melhor Fotografia foi dividida em duas: fotografia em preto e branco e fotografia colorida. Tudo para premiar O Morro dos Ventos Vivantes e O Vento Levou. E surgiu a categoria Melhores Efeitos Especiais. 1941 foi a vez de direção de arte ter as categorias de preto e branco e colorido. E foi em 1942 que surgiu pela primeira vez a categoria de documentário. E a academia se empolgou tanto que sabe quantos indicados tinha no ano seguinte? 25 documentários. E como até os acadêmicos viram que isso foi um grande exagero, eles decidiram cortar a categoria em duas também: melhor documentário e melhor documentário curta. 45 nasceu melhor figurino. E já foi bandado em duas: figurino preto e branco e figurino colorido, tal qual fotografia e direção de arte. Percebeu como as categorias elas vão surgindo de pouquinho em pouquinho, porque a academia aos poucos vai reconhecendo o valor de curtas-metragens, curta animação, documentários. E em 48 foi a vez dos filmes estrangeiros. Só que a premiação de filme estrangeiro era diretamente para um filme, era como se fosse um prêmio especial. Não havia competidores estrangeiros para conquistar um prêmio. Eles simplesmente davam um prêmio especial para o filme estrangeiro que eles consideravam o melhor filme não inglês. Só em 1957 que viria a aparecer os indicados a melhor filme estrangeiro e aparecer um vencedor. O primeiro filme estrangeiro que ganhou o Oscar, quando era apenas um Oscar especial, foi a Itália. E quando surgiu a concorrência para vencer o prêmio de melhor filme estrangeiro, quem ganhou foi Itália também. A academia também percebeu que os filmes coloridos estavam começando a crescer muito e chegou um certo momento em que eles começaram a predominar sobre o preto e branco. Não que o preto e branco tenha desaparecido, mas começaram a perceber que o colorido ia ficar de vez. Então eles acabaram unificando várias categorias. E a edição de 58 acabou virando o Oscar das unificações, onde tudo que era categoria que tinha preto e branco e colorido viraram um só, que eram fotografia, direção de arte e figurino. Até tentaram voltar atrás nessa divisão de colorido e preto e branco, mas depois eles acabaram acabando com isso e ficou realmente de vez, uma categoria só. A década de 60 foi um período de ramificação das categorias técnicas. E em 63 surgiu a categoria Trilha Sonora Original e Trilha Sonora Adaptada. No ano seguinte, em 64, a academia simplesmente eliminou a gravação de som e acabou criando melhor som e melhores efeitos sonoros. E isso transformou o filme Deu a Louca no mundo no primeiro vencedor da história da categoria Efeitos Sonoros. Só que a categoria Efeitos Sonoros, por muito tempo, ela acabou virando uma espécie de prêmio especial. E na década de 80 acabou ficando de vez como categoria competitiva. E com o avanço tecnológico da década de 60, um filme faria uma diferença grande nos anos seguintes. Se chama Planeta dos Macacos, que acabou transformando a maquiagem em arte. Isso fez a academia entregar um prêmio especial de melhor maquiagem para Planeta dos Macacos. E em 1982, finalmente foi criada a categoria Melhor Maquiagem com filmes competitivos. E o primeiro vencedor da história dessa categoria é Um Lobisomem Americano em Londres. Na década de 90 só teve uma grande mudança, que foi a divisão de trilha sonora em trilha sonora de drama e trilha sonora de comédia. Só que a categoria só durou 5 anos. E
O Oscar 99 foi o último ano em que essa categoria existiu. No ano seguinte voltou a ser trilha sonora e está assim até hoje. Bom, com tantas mudanças que esse prêmio teve ao longo do século XX, era bem esperado que no século XXI as mudanças não fossem tão grandes assim. Na verdade, muitas dessas mudanças no século XXI acabaram sendo resumidas a mudanças de nomes. Mas tivemos uma grande revolução. Em 2002, foi criada a categoria Melhor Animação e teve como primeiro grande campeão a animação Shrek, da DreamWorks. De resto, o que aconteceu com as categorias do Oscar de lá pra cá? Efeitos sonoros se tornou edição de som, som virou mixagem de som, direção de arte virou design de produção, maquiagem virou maquiagem e cabelo, e no último Oscar, melhor filme estrangeiro se transformou em melhor filme internacional. E já existe uma mudança programada para o Oscar 2021. Para quem não sabe, as categorias de mixagem de som e edição de som vão voltar a ser uma só, melhor som. Bom, quer dizer que até segunda ordem, pode-se dizer que o último vencedor de mixagem de som foi 1917, enquanto o último vencedor de edição de som foi Ford versus Ferrari. Aí você me pergunta, quais são então as categorias atuais do Oscar? Bom, se nós contarmos com essa mudança nas duas categorias sonoras que eu falei, vamos somar aí 23 categorias. Vamos contar? Filme, diretor, roteiro adaptado, roteiro original, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, filme internacional, animação. 10. Edição, fotografia, design de produção, figurino, maquiagem e cabelo, trilha sonora, canção, som, efeitos visuais, documentário. 10. Aliás, 20. Documentário curta, curta-metragem e curta animação. Pronto. E são tantas categorias que muita gente tem dúvida do que se trata cada uma delas. Bom, aí fica nos próximos encontros onde eu posso explicar como funcionam as categorias do Oscar. E tem muita coisa ainda para falar sobre o Oscar de 1929 para cá, mas vamos deixar para os próximos encontros. E hoje eu me ative às categorias e ainda assim, olha o tamanho do vídeo, né? E essa foi um pouco da breve história do Oscar. Hoje eu falei sobre as categorias, nos próximos dias eu posso falar sobre muito mais coisas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram mesmo, deixa seu like aí e, por favor, comenta aí embaixo se você teve dúvidas, se você tem alguma categoria que você não entendeu, se você quer dar sugestões de novos vídeos sobre o Oscar, pode comentar aí embaixo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo do Tumbadão 1 e muito menos nenhum vídeo sobre esse quadro novo do Oscar, tá bom? Então, gente, beijo a todos e tchau!